Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou trazer esse evangelho que não é o do dia, mas que Deus foi me colocando em oração. João, capítulo 8, de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Essa é a palavra de revelação de Jesus como Salvador. Jesus que é a misericórdia do Pai no meio de nós. Eu fico imaginando essa mulher. Ela sofreu 3 impactos, no mínimo. Primeiro, de ser flagrada. Que vergonha que ela deve ter sentido. E que medo ela deve ter sentido. Depois, o impacto de ser levada a público. De ter sido humilhada em público. Onde todo mundo acusava e com certeza blasfemava, dizia palavras contra ela, que o judeu era sempre muito emotivo, né? Para o bem e para o mal, naquela época. E ela ficou ali exposta ao julgamento humano e sanguinário. Não era um julgamento de misericórdia. Era tipo olho por olho, dente por dente. Traiu, vai morrer. Sem misericórdia. E esse terceiro impacto é a certeza de que ia morrer. Foi flagrada, foi exposta, a certeza que ela ia morrer. O impacto de ser morta também. Depois nós vemos aqui a pergunta que eles fizeram para Jesus e a reação dele. O silêncio. Escrevia na areia e buscava a palavra certa para atingir o coração daqueles que condenavam aquela mulher. Se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se, continuou a escrever no chão. E ele estava justamente ao lado daquela mulher. Ele se pôs em silêncio ao lado daquela pecadora, como a própria defesa, como a própria salvação dela. O advento dela foi aquele momento onde Jesus chegou, se aproximou. Daí ela recebeu outros 3 impactos que curou o coração dela. Primeiro, a acolhida de Jesus.
Ela que era mulher, ele era judeu, excluída e ainda por cima com um pecado terrível, mortal. Mas ele se colocou ao lado, porque a misericórdia se coloca junto da miséria, nunca longe. Não se trata de passar a mão na cabeça do pecador. Não é essa a pregação da misericórdia. Mas se trata de se colocar junto para, com misericórdia, ser instrumento de amor. E com o amor pelo qual aquela mulher foi impactada, foi outro impacto, o amor de Cristo no coração dela. Foi impactada pelo perdão de Cristo e pela misericórdia de Cristo, que fez com que aquela mulher que tinha uma vida prostituída, errada, ela sabia, encontrasse forças. A misericórdia de Deus é muito concreta. O perdão de Jesus vai nas entranhas. Não é um perdão assim, eu te perdoo, como às vezes a gente faz. Está perdoado. Não, o perdão de Jesus vai nas entranhas e transforma aquilo que é velho, destruído pelo pecado, em novo. Ou seja, aquela mulher recebeu a chance da vida dela de ter a vida transformada. Não pela condenação, porque Jesus não veio para pisar na cabeça do pecador. Ele veio para pisar a cabeça da serpente, que domina a mente e o coração do pecador, como dominava a mente e o coração desta pecadora que diz que ela era Maria Madalena. Ou seja, depois daquele perdão, a vida dela não parou ali, não. Depois daquele perdão, daquele choque de misericórdia que ela recebeu de Jesus, a vida dela mudou. E ela passou a ser seguidora, apóstola da ressurreição. Ela passou a ser anunciadora. Aquele passado, aquela coisa toda ficou para trás. Porque é isso que o perdão de Deus faz. No batismo, nós ganhamos a força, a graça que nos santifica. O pecado faz a gente perder a graça, por isso a gente precisa de ir lá confessar. Porque ele devolve, o sacramento da penitência nos devolve a Deus. E a graça santificante que recebemos, ela restaura a graça santificante, que nos torna santos, capazes de lutar contra o pecado, de lutar contra o mundo, contra as forças malignas. A graça santificante. Aquela mulher teve restaurada nela a vida de Deus. Por que meio? Jesus pisando na cabeça dela. Você é pecadora mesmo. Tá pecando, né? Foi encontrada desse jeito, né? Não. Ele não disse nenhuma palavra. Ele apenas corrigiu, como ele sabia corrigir, com mansidão. Porque o pecado já tinha humilhado aquela mulher. O erro dela já tinha humilhado. Ela já estava mais do que humilhada diante daquela multidão que blasfemava, que a condenava. Estava mais do que castigada, entre aspas. E ele foi lá consolar. Consolar, porque a misericórdia de Deus consola. Pai das misericórdias, santuário da consolação. A misericórdia de Deus consola. Ele foi lá, tirou ela daquela situação. A misericórdia dele deu forças para ela sair da situação de pecado, porque é só a misericórdia, a experiência da misericórdia nos arranca do pecado. É só a experiência. Por isso que a gente precisa falar mesmo da misericórdia. Não com o discurso de, Deus é misericordioso, pode continuar pecando. Não é isso. Jesus nunca disse isso, a igreja nunca disse isso. Que porque Deus é misericordioso, você tem que continuar na prostituição, porque Deus é misericordioso, você tem que viver um namoro fora da castidade, porque Deus é misericordioso e Ele entende sua fraqueza sexual, porque Deus é misericordioso e Ele entende... Não é isso o discurso da misericórdia.
Mas Deus é misericordioso para lhe arrancar da situação de miséria e lhe dar uma nova chance e dizer: olha, seu pecado não é tudo, meu amor é tudo. Se você crê no meu amor e se arrepender, porque precisa haver o arrependimento, e começar a caminhar novamente na minha presença, está perdoado. Foi isso que ele disse para aquela mulher: você está perdoada, minha filha, mas não voltes mais a pecar. Ele corrigiu e deu uma direção, e deu um conselho. Porque se ela pecasse, poderia acontecer coisa muito pior, que é perder a salvação. É sempre preocupado com o homem que Deus está lá junto para perdoar, para levantar, para encaminhar a pessoa no caminho da eternidade. Hoje o mundo não volta mais para Deus, sabe por quê? As pessoas não vão mais tanto confessar, porque não conhecem a misericórdia. O discurso é sempre do juízo, da condenação e do inferno. Claro, o inferno existe, nós temos que realmente lutar neste mundo para não entrar, mas não podemos esquecer que Deus nos tira da miséria, do pecado, porque Ele nos ama. Não é ir para o céu por causa do medo do inferno, é ir para o céu para experimentar as maravilhas de Deus. O Deus amor que nós experimentamos nesse mundo. Então é importante a gente perceber, você que talvez esteja afastado de Deus, que a atitude de Jesus para com você, que talvez esteja numa vida errada, numa vida de pecado, desviada, não é nunca de condenar, mas é de chamar, é de acolher, dizer: ó, meu filho, está errado o que você está fazendo. Está errado, pelo amor de Deus, está errado. Não é assim que eu quero que você viva, porque isso lhe prejudica. Prejudica a sua família, prejudica a sua saúde, prejudica a sua relação com o Pai, comigo, com o Espírito Santo. Porque isso lhe afasta do desígnio maravilhoso que eu tenho para você, que é viver eternamente comigo. Se você não deixa isso, não tem como você viver comigo lá. Então eu preciso te salvar logo aqui, tirar você disso, para você ir para lá. Esse é o sentido do perdão de Deus, não é, Padre? E eu gosto muito dessa passagem, porque, veja, o Papa Francisco, no ano da misericórdia, disse: misericórdia é afetiva e efetiva. Agora, o que acontece aqui, o problema desse evangelho, que é o problema da maioria de nós, católicos, cristãos. Nós queremos justiça? Queremos justiça. Estes personagens do evangelho parecia que queriam justiça. Ah, uma mulher adúltera. Mas em Levítico 20, o primeiro a ser apedrejado é o homem. Cadê o homem nesse evangelho? Onde está o homem? Eles queriam o apedrejamento da mulher. Cadê o homem? Então, eles queriam justiça, mas que falsa justiça. Jesus já está dizendo, é hipocrisia, falsa justiça. E cuidado, irmão, cuidado, irmã. Você está querendo justiça? Cuidado, você pode ser o primeiro alvo da justiça de Deus. Você está cobrando justiça? Você pode ser o primeiro a receber a justiça de Deus. Por isso, Jesus quer que você peça misericórdia, porque você também será atingido pela misericórdia. Lucas 6,36, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Queira a misericórdia para essa pessoa que está no fundo do poço. Cuidado você que está de pé, porque você pode cair. Tenha misericórdia com o teu irmão que está caído, porque amanhã você precisa de misericórdia. E justamente, como a Salete disse, nós já estamos na iminência do Natal. A melhor atitude agora é procurar um padre e se confessar. E eu posso dizer para vocês que é o que o Papa Francisco está exigindo dos confessores. Sempre olhar de misericórdia, acolhida de misericórdia com o pecador. Eu estou dizendo para você, irmão e irmã, se você for até o padre, até você, meu amigo, irmão sacerdote,
O Papa Francisco está dizendo, cuidado com o olhar, não tenha olhar de condenação quando o pecador chega. Cuidado com os seus gestos não podem demonstrar esse tipo de dedo rígido, apontado, condenação, crítica. Ele já está no fundo do poço, a Salete já disse, o pecado já humilhou mais do que ele precisava ser humilhado. Agora é hora de misericórdia. Misericórdia com seu marido alcoólatra, misericórdia com seu filho drogado, misericórdia com essa menina prostituída. Minha gente, me desculpa, mas eu nunca vou concordar com esse tipo de conversa. Bandido bom é bandido morto. Onde no Evangelho Jesus ensina a pedir a morte de alguém? Onde Jesus ensina a agressividade, a violência como resposta para um problema? Onde Jesus ensina isso? Ele não ensina a ninguém a isso. Ele ensina a misericórdia que resgata. Como a Salete diz, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas a misericórdia, ela é capaz de curar este coração que foi ao fundo, como a história do menino do filho pródigo. A misericórdia é capaz de transformar corações. A misericórdia de Santa Teresinha transformou o coração de um assassino. A misericórdia de Santa Gorete transformou o coração de um assassino. Jesus na cruz, ele caminhou silenciosamente diante de tantas blasfêmias, cuspes, agressões, e na cruz ele foi capaz de dizer, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ele é Jesus. Santo Estevão, antes de morrer, disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso, meu irmão, queira a misericórdia, porque eu preciso de misericórdia, eu devo praticar a misericórdia. É tempo de misericórdia. Eu me lembro que nosso querido Dom Alberto Taveira Correia ensinou algo para a comunidade Canção Nova numa frase que o Padre Jonas ensinou com a vida, ao longo da sua vida inteira, e mostrou na prática essa frase que o Dom Alberto trouxe para a comunidade há alguns anos atrás, não é? Comigo, o máximo de exigência, de justiça. Com o outro, o máximo de misericórdia. Só que a gente inverte, né? A gente quer ser, como o padre dizia, muito justiceiro com os outros, né? Nós, pregadores, evangelizadores, cantores, cantoras católicos, muitas vezes nós somos muito justiceiros com os outros. E nos esquecemos que a misericórdia é para o outro. E a justiça, comigo. Eu tenho que exigir de mim o máximo. Mas eu não posso jogar o jugo que precisa ser colocado sobre mim, porque eu preciso me converter, eu preciso ser um homem correto, eu preciso ser um homem de Deus, eu preciso buscar cada vez mais a Deus. Eu tenho que exigir o máximo de mim. Mas do outro, não. Do outro é a misericórdia, como Jesus ensinou. Só que muitas vezes nós, de uma forma geral, eu sei que eu mais que você, porque eu sou muito, 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 muito pior que você. Mas por causa do pecado, todos nós acabamos sendo meio ruinzinho. Eu sou pior, mas eu sei que todos nós somos ruinzinhos por causa do pecado. Não é por nossa vontade, não. É a mácula do pecado em nós. É aquele veneno que foi inoculado em nós e que vai ser tirado completamente na segunda e definitiva vinda de Jesus, quando ele vai banir o mal desse mundo. Mas até lá, eu e você precisamos ter muito cuidado e ser misericórdia para o outro, porque à medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Se nós somos muito justiceiros com os outros, creia, não é que Deus quer judiar da gente sendo justo, não. Ele vai ter que ser justo, porque é a medida. Aí não é Deus quem faz, é a medida que nós colocamos. Quanto mais misericordiosos, mais misericórdia. Quanto mais generosos com aquele que peca, não com o pecado, mas com aquele que peca. A misericórdia, ela é generosa. Veja a atitude de Jesus com aquela mulher. Ele foi extremamente generoso. Ele se colocou entre ela e os seus algozes. Exato. Foi o que Jesus fez. Ele podia ter se levantado e ir embora e falar que se lasque aí, né? Problema é seu, tem nada a ver com isso. Você que buscou, que se lasque agora. Ele foi, porque ele é, claro, a generosidade. Ele foi extremamente generoso em se colocar entre a pecadora e os seus algozes. É o que ele está fazendo comigo e com você agora. Ele se coloca entre nós. A cruz de Cristo está entre nós e o perigo, entre nós e o tentador, entre nós e aquele que deseja destruir a nossa vida. O amor de Deus vence e ele está vencendo agora. Diante da situação que aquela mulher estava, a reação de Jesus ensina a nós muito como pais.
como pai, como mãe, como você acolhe o seu filho quando ele é flagrado na sua miséria? É essa pedagogia que Jesus usava, que a gente precisa usar com os nossos filhos. Não de passar a mão na cabeça e dizer, ai, filhinho, deixa para lá. Dizer, filho, vem aqui, senta aqui. Você tem consciência de que isso aí está errado? Que isso não vai te levar a lugar algum? É ter esta paciência histórica de ver a recuperação dos seus. Como Jesus teve paciência com você. Quanto tempo você levou para encontrar Jesus? E o que você fazia antes? Quanto tempo sua mãe, seu pai lhe disse, menino, vá para a missa? E você não ia. Menina, é hora da igreja. E você não ia. Vai rezar. Que rezar? Quanto tempo você resistiu a Deus? Quanto tempo? E Ele teve paciência com você. Então tenha paciência com aquele que está na miséria, com aquele que foi flagrado no pecado. Não seja, eu digo nós, não sejamos, eu me incluo também, os primeiros a atirar pedras, os primeiros a condenar, a pisar na cabeça do pecador. Lembre disso. Jesus não veio pisar na cabeça do pecador. Jesus veio pisar na cabeça da serpente. Vamos rezar, Flavinho. Amém. É isso. Algo que eu aprendi também com uma pessoa que eu amo muito, minha mãe espiritual, Luzia Santiago, mãe de todos nós, não é? Que merece todo o nosso carinho, nosso amor, nosso respeito, admiração por toda a sua história ao lado do Padre Jonas Habib, não é? Construindo o Carisma Canção Nova e construindo a nós que somos frutos do Carisma Canção Nova. E eu um dia morava na missão de Cuiabá, a gente morava junto lá em Cuiabá. E eu estava, Salete me conhece muito bem, é uma irmã que conhece o meu coração. Eu estava só o pó da bagaceira, né? Eu me lembro que a Luzia foi lá para atender a comunidade. E quando eu entrei, eu já comecei a chorar. Eu não choro muito não, né? Choro pouco. Quando eu entrei na sala para conversar com a Luzia Santiago, eu já entrei chorando. E ela não disse nada, me acolheu, me deixou chorar o tanto que eu precisava chorar. E aí depois, quando eu recompus um pouco o ar, comecei a contar o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo, toda a dificuldade, a minha dificuldade sempre de relacionamento, muito agressivo muitas vezes, muito estourado. E eu contando tudo para ela, né? E falando também das situações, mas eu vejo, a pessoa faz isso, faz aquilo, justiceiro, né? Ela com muita paciência, com um sorrisinho, daquele jeitinho dela, disse, bem, você tem que olhar para essa pessoa e pensar que se não fosse Deus na sua vida, você podia ter feito infinitamente pior. Exatamente. Pronto, me quebrou ali, né? A misericórdia. Quando a gente olha para o erro do outro e pensa, meu Deus, se não fosse a tua ação misericordiosa na minha vida, eu teria feito muito pior. Infinitamente pior. Então, Senhor, derrama a tua misericórdia sobre aquele coração. Derrama. Aquele coração, quem sabe, não experimentou o amor. Quem sabe você não experimentamos o amor, você que está aqui no rincão. E porque a gente não experimentou o amor, a gente só dá ferida, só dá o azedume, só dá aquele fel que brota das feridas que nós temos. Vamos pedir isso diante de Jesus agora. Esse mesmo Jesus, veja, é o mesmo, não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Nos garante a palavra de Deus em Hebreus 13:8. O mesmo Jesus, como a Salete nos mostrava, que se inclinou até aquela pecadora e a misericórdia colocou ali pareadinha, lado a lado com a miséria daquela mulher. É o mesmo Jesus que vem ao nosso encontro através da palavra proclamada e através da sua presença eucarística, velado no véu do sacramento, mas é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Eu quero convidar você que está aqui a ficar em pé mais uma vez, porque Jesus vai chegar dentro de alguns minutinhos. Mas eu convido você agora, num gesto livre, se você deseja fazer, a abrir os seus braços, fechar os seus olhos e permitir que o amor de Deus agora comece a agir nas feridas do seu coração, que quem sabe transformaram você num justiceiro que não olha mais para os seus erros, para as suas faltas, para as suas falhas, mas olha sempre para o erro do outro, aponta o dedo, já julga, condena e joga nos quintos dos infernos. Diga, Senhor, não, muda o meu coração.
Eu quero ser expressão da tua misericórdia, porque eu sou alvo constante da tua misericórdia. Diga assim: eu creio, Senhor, que há amor em mim, há esse amor curador, salvador em mim, que age agora no meu coração e na minha vida. E canta isso agora com seus braços erguidos, recebendo Jesus que vem ao nosso encontro. É uma proclamação de fé. O amor está em nós. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, em nós, amor em nós. Aplauda o Senhor. Eu digo que sim. Aplauda aquele que é o amor e a misericórdia.